e o trabalho caritativo aí com Vanderly, Marcos da Silva, Hugo Beat, que está aí nessa live também, que fez a live comigo a semana passada. Já estamos programando uma para setembro de novo. Então é isso. Vamos começar, né? Eu acho que vamos ter que calcular melhor aqui o tempo, porque eu acho que eu saí e voltei. Mas assim, então vamos falar sobre o livro Diga a Satã que o recado foi compreendido. Entendido? Eita, eu sempre troco o compreendido para entendido. Esse livro que me deu foi Luana. Que piada. Esse livro já foi de Elton. Beleza. O primeiro dono. Bom, Luana, vamos lá. O que você tem a nos dizer assim da apresentação do livro primeiro, no geral, sem dar muitos spoilers, né, obviamente, e depois a gente vai e entra na conversa mesmo. Diga aí, apresente o livro aí para nós, por favor. Pode ser um breve resumozinho, né, para entender mais ou menos como anda o livro. Ele é basicamente composto de 3 frentes, né, 3 frentes principais. Inclusive, depois da minha primeira e da segunda leitura, porque eu acabei relendo agora, né, para a live, me diverti igualmente. Mas na minha primeira e na segunda, eu faria uma sinopse diferente da que eu faço hoje. A minha sinopse hoje é mais parecida com a do próprio Daniel Pellizzari, aqui no final do livro, porque não ficava muito bem delimitado na minha cabeça essas 3 frentes que hoje estão bem claras. Mas assim, são basicamente 3. A primeira é composta por, eu acho que é a principal também, são 4 amigos que têm uma empresa de turismo fantasma de fachada. Por que de fachada? Porque, na verdade, não existem aqueles lugares assombrados no contexto da Irlanda, em Dublin, que é lá que passa o livro, onde se passa o livro. E aí são 4 amigos. O primeiro deles e principal, acho que é o principal do livro mesmo, é Magnus Facto, Barry, o segundo, e aí tem 2 aqui com nomes estranhos, que é Zbigniew, que é um polonês chamado como gordo pelos demais amigos, e Siwo Sagu. Magnus Facto, ele chega ele mesmo narra isso, né? Ele foi à Irlanda para ficar coisa de 1 mês e meio, tá lá já há anos, eu acho que nas contas aqui dá uns 3 anos, segundo ele, graças a um milkshake perfeito que existe em determinada lanchonete lá, e também em razão de um cabelo tingido de preto, que é uma mulher com quem ele conviveu lá, Stefania, e é de quem ele sempre fala no decorrer do livro, e inclusive, para mim, são as melhores partes, são as partes em que Magnus Facto conta a história, e especialmente a história com a Stefania, porque ele é bem descritivo, detalhista mesmo, e engraçado. Isso faz até... uma característica, eu acho que do próprio escritor, de Daniel Pellizzari, que tornou o livro tão bom para mim. Porque depois de cada fato, diálogo, um parágrafozinho mesmo, ele fecha com uma frase e um período que, na maioria das vezes, é engraçado, é bem realista, assim, condiz bastante com a realidade, e assim, fecha sempre com chave de ouro. Sempre um períodozinho. Então, o primeiro deles, Magnus Facto, que é o principal. Aí depois tem Barry, que é o mais escroto deles, quem conta assim, as histórias mais graves, eu acho, porque eles falam muito, né? Essa primeira frente com esses 4 amigos tem muita história de sexo e droga, muito. E Barry, ele é o único irlandês desses 4 amigos, né? Então é ele quem faz a peneira para evitar que uma pessoa, um irlandês, participe desse turismo. Porque um irlandês não pode participar, que é uma empresa de fachada, né? É um turismo de fachada. Então não existe lugar, não existe aquele ambiente, não existem aquelas histórias, né, que eles contam. Então Barry que faz aí essa peneira. E aí Zbigniew, que é esse polonês, ele é um homem que tem crises de ansiedade assim, muito graves. Tanto que quando eu li o livro, eu pensei em diversos amigos para lê-lo. E algumas pessoas são muito ansiosas e eu fiquei assim, receosa de dar o livro para ler, de verdade. Porque me deixou, assim, essas partes me deixaram muito... eu fiquei com a mesma sensação que eles. Então,
Eu me limitei até aí para disseminar mais o livro. E ele é chamado de gordo pelos colegas. E aí já fica até uma característica bem marcante dessa frente, que são, assim, 4 amigos bem politicamente incorretos, se a gente puder dizer de alguma forma, né? Você vê que o apelido desse é gordo. E o último, Sio Sagu, ele é de origem hindu, ele é chamado de preto. E no final, no desfecho lá dessa empresa deles, o fim da empresa é por causa dele, é uma briga dele, ele se revoltando com as mentiras do próprio grupo, né? Então, eu acho que essa é a principal contribuição desse preto. Então, é basicamente a primeira frente é basicamente isso. Esses 4 amigos, Magnus Facto, Barry, principalmente. É importante dizer que Barry mora com Stuart, que é o mais viciado em drogas e sexo deles todos, pelo narrado, assim. Porque Barry mora com Stuart com tia Aoife, que é uma tia de Barry. De Barry não, de Stuart. É importante falar isso porque no casarão onde eles moram ocorrem alguns episódios, assim, numa festa especialmente, que é bem marcante no filme, no livro. Tem até um episódio de um estupro, um quase estupro, assim, bem, bem forte. Então, por isso aí eu destaco Barry com Stuart. Então, 4 amigos. Aí tem uma segunda frente, que é contada por uma pessoa de nome Patrícia. E Patrícia é uma pessoa que desde o princípio ela fala que ela gostaria de morrer numa 13 anos. Ela queria morrer numa montanha gelada. Travou? Voltou. E agora? Beleza? Voltou, pode falar. Fala de Patrícia, Tá. que é uma pessoa. Foi uma boa forma de introduzir o assunto. Pronto, beleza. Então, Patrícia é uma pessoa mesmo que tem esse desejo de morrer numa montanha gelada, né? Ela só tem 13 anos. E ela conta que tem esse desejo, mas que só teve certeza que era dessa forma que ela gostaria de morrer quando o avô dela morre. E é uma cena bem descrita, ela conta, explica, ele morre numa cadeira de balanço, né? Isso é no início do filme, não é do livro, não é nem contando nada que ocorre lá no final, não. E aí, Patrícia, o interessante é que numa carona, ela conhece uma pessoa chamada Demetrius Vindaloo, que é um homem que fala, defende uma seita de répteis, que na verdade é como se ele acredita numa pessoa virgem, né? É muito importante falar isso, que vai ser capaz, ela vai ser sacrificada e vai salvar a humanidade em nome de um Deus maior. Então, o enredo de Patrícia é basicamente esse. E nessa frente, eles estão sempre buscando uma pessoa virgem para salvar essa humanidade, e aí não dá, porque no decorrer da história, alguém que eles acreditavam vai lá e perde a virgindade. Num outro momento, eles descobrem que alguém que ele botava fé já havia perdido a virgindade. E aí, por fim, chega a Patrícia nesse grupo, a fé deles toda aí é disseminada para Patrícia. A Patrícia agora vai salvar a humanidade. E aí, a parte mais doida do livro, eu até reli logo depois que eu li, lá no final do ano passado, porque eu não entendia muito bem. Mas hoje, lendo pela terceira vez, eu entendi que realmente não é para entender. Então, tudo bem. Aí essa, então, é a segunda frente. E aí a gente tem ainda uma terceira frente, que é um pessoal mais, assim, universitário. Não dá para dizer que são universitários, porque existem lá, né, nesse grupo, pós-doutores, pessoas que não fazem parte da faculdade. Então, assim, não são estudantes de economia. São pessoas que frequentam a faculdade, né? E aí, eles têm um grupo que se chama Trevo Negro. São vários homens com uma moça de nome Laura. E o massa desse livro é porque, assim, são histórias independentes, mas em determinado momento do livro se junta, assim, de alguma forma a gente percebe a relação que tem uma frente com a outra. E isso se dá principalmente porque um personagem faz parte de uma frente, principalmente, e ele tem um contato com o personagem de uma outra frente, né? É basicamente isso. E isso é algo que ocorre, por exemplo, com Laura e Magnus Facto. Eles são de frentes diferentes, mas eles têm uma relação de amizade no decorrer do livro, né? E aí acabam relacionando essas duas frentes. Todas três são relacionadas de alguma forma.
Esse grupo, esse Trevo Negro, eles têm a intenção principal de chamar a atenção da sociedade irlandesa, porque eles querem chamar a atenção do Estado. Então, tem determinado momento que tem até um brasileiro nesse grupo, que eles vão furtar múmias em determinado local. Magnus Factor, por exemplo, que é da outra frente, participa desse episódio. Outro grupo, que tem um brasileiro, vai chamar a atenção na biblioteca, roubar coisas, furtar coisas importantes da biblioteca, porque eles querem mesmo chamar a atenção. Típico do pessoal aí da universidade, brincadeira. Então, são basicamente aí essas três frentes que interrelacionam. E assim, foi uma coisa que eu comentei com o Elton, acho, no nosso último contato, que nesse livro a gente não tem muita liberdade para lê-lo da forma que a gente quer, imprimir o ritmo que a gente queira ali. Porque eu mesma sou uma pessoa que lê entonando a voz. Muitas e muitas vezes eu leio alto aqui. Quem convive comigo sabe. Mas, nesse livro, ele próprio imprime o ritmo de leitura. A gente não tem muita liberdade para... Vai reler o livro? Que é esse, William? Foi Beat, então, que escreveu. Deixa eu tomar água rapidinho. Reler o livro. Sim, que eu estava falando? O ritmo é um livro que te leva... sim. Então, aí, assim, é fenomenal isso. Realmente, a gente tem pouca liberdade. Eu tive pouca liberdade de ir vendo, porque ele próprio imprime, por exemplo, essas partes de Magnus Factus, a gente lê rapidamente. De novo, deu uma paradinha aqui. Travou? Foi? Travou. Agora voltou. Essa parte de Magnus parou aí. A parte de Magnus é mais rápida. Eu acho que para todo mundo é mais rápida. Quando você chega nessa parte de Patrícia, ela contando aquelas coisas estranhas, você para mais até para você tentar entender. Porque muitas vezes você não sabe quem está falando, você não sabe se é um homem ou uma mulher. E depois, no final, a gente percebe que era a intenção dele realmente fazer isso, né? Gênio, fenômeno. Mas é basicamente isso. Eu percebi também que ele usa muita interjeição e até onomatopeia, assim. Tipo, escreve do jeito que fala. É por isso que ele consegue muito imprimir o ritmo da leitura, né? Dando pouca liberdade pra gente. Mas o resumo, assim, é basicamente esse. Beleza. Assim, do ponto de vista do livro, antes de voltar a tratar de pontos do livro, você colocou aí uma coisa que você várias vezes escapou, a palavra filme. E para mim parece muito boa, porque quando você lê, parece que você está com aquela... Vai passando as imagens, ele é muito imagético, né? Vai passando a noção de um filme mesmo. Então, falar filme não é que se confundiu, não, é porque dá a sensação na leitura. Você sabe qual é a impressão? A impressão que eu tenho, Elton, é que, assim, que é algo impossível, né? Eu sei. Mas a impressão que eu tenho é que o que foi construído na minha mente com esse livro é a mesma que foi construída na sua e a mesma que foi construída na de Beat, por exemplo, entendeu? É como se a gente, assim, por exemplo, aquela parte em que ela conta como a avó tá na cadeira de balanço e vem a falecer. Assim, eu acho que todo mundo imagina da mesma forma, ela levanta, vai, pega um copo d'água, entendeu? Acho que a imagem que a gente constrói é a mesma. Não é, obviamente, mas isso é tão descritivo que, assim, dá pouca... Assim, liberdade, pouca margem para a gente fugir disso. Das imagens, né? Agora, aí, do que comunica, aí modifica bastante, porque eu acho, assim, que é isso que você contou. Ele conta a história de Patrícia e parece aquela coisa meio doida ali, você fica olhando e tal, e aí o que acontece? Você fala, peraí, mas como é que é? E aí isso não dá digamos assim, uma barca, né? Então, é isso que eu me parece também, assim, e aí abre margens para várias interpretações, né? Mas assim, eu queria falar um pouco, lembrando aqui, bem só descrições, bem você talvez possa complementar, que para lembrar que o Daniel Pelizari, ele nasceu em Manaus, viveu em Porto Alegre a maior parte da vida dele, e ele vive hoje em São Paulo. Dá para ser acompanhado pelo Twitter, uma série de coisas. E ele já publicou vários livros, é tradutor, né? Tem assim, traduziu gente desde beatniks, né, como Burroughs, eu acho que chama. Esse também faz tradução do Neil Gaiman. Então, ele tem vários livros traduzidos tem várias traduções de livros
importantes, David Foster Wallace, por exemplo, que é um autor que eu gosto bastante. E, no caso, o Pelizari, ele nasceu em 1974, ele nasceu no mesmo ano que Beach, por exemplo. Então, é um autor muito novo, tem 46 anos e está produzindo e produz muito pouco, ou seja, ele, o Digman Satan, que o recado foi entendido, graças a Deus, falei certo. E é um livro que foi publicado, a primeira edição, em 2013. Então, e até agora ele não lançou, que eu saiba, um outro romance, nem mesmo um livro de contos, né? Que eu saiba, pelo menos. Então, é um autor assim, que está no nosso tempo. E isso é uma coisa que, para mim, é muito importante, porque eu acho muito ruim dois tipos de comportamento, né? Gente que só acha que tem que ler clássico no sentido antigo do termo, assim, só autor que já morreu, digamos assim, e tem gente que só quer ler autor moderno, assim, que está vivo e que está fazendo agora. Eu acho que é preciso conjugar as duas coisas aí, porque isso contribui muito, enriquece muito. Quer dizer, quando o Ítalo Calvino escreveu o Porquê Ler os Clássicos, aí foram clássicos, né? Porque Ler os Clássicos, ele comentou Borges, Hemingway, que eram autores que ele viveu o mesmo período de vida que ele. Então, a noção de clássico, esse livro, por exemplo, Diga Satã, que o recado foi entendido, ele não é um livro para menores de idade, não é um livro para criança, assim, para dar para um adolescente. Apesar de que, ao falar isso, eu acho que eu estou fazendo a maior propaganda do livro, né, para adolescentes. Mas eles vão gostar. Vai vender um monte agora por causa disso. Mas o grande lance é que é um livro que me parece que vai se fixar na literatura brasileira como um marco, né? E isso é uma coisa importante, ou seja, a gente precisa estar aberto também à leitura que é feita agora, né? E o Pelizari, me parece, dessa geração, um dos melhores exemplos de romancista, principalmente por isso que a gente vê que o trabalho dele é um trabalho que normalmente é feito com muito esmero, ou seja, ele não publica, lógico, isso não é um demérito, mas ele não publica no atacado, né? Ele vai fazendo ali um trabalho. Então, eu acompanho ele no Twitter e já vi que ele postou ali que vai lançar um livro, está perto, está terminando um livro e tal. Acho que postou até dias atrás, postou um primeiro capítulo, uma coisa assim. Mas você percebe que é um trabalho feito, né, com esmero mesmo. E nesse sentido, me parece fundamental que a gente seja capaz de ler. Logicamente, que é o que eu digo, não é um livro para menores, não é um livro assim, e não é um livro assim, digamos, para a galera, né? Ele não é assim, é um livro genérico, né? Mas é um livro que me parece fundamental e que vai se assentar na literatura brasileira com o passar dos anos, né? E é isso, é um cara que está aqui, tem a idade de Beach, eu sou mais novo que Beach, sou mais novo que Beach há alguns meses, mas então ainda não estou com a idade do Daniel Galera. E nesse sentido... Pelizari. Pelizari, porque o Daniel Galera é o outro Daniel da literatura brasileira. E amigo eles, dele. inclusive, trabalharam juntos, porque como o Pelizari morou no Rio Grande do Sul, o Galera do Rio Grande do Sul, eles fizeram até uma editora juntos, né? E eu devo comentar no livro do Galera aqui, ainda no futuro, que me parece também um autor importante, apesar de que eu acho o Pelizari um autor mais significativo, no caso, né? Eu prefiro a literatura do Pelizari, apesar de só ter lido o Digman Satã, que muito bem, hein? Já tem gente comprando o livro já na Amazon, muito bem. Então, compra com o link do canal do YouTube, quando eu postar lá, viu? Para poder gerar R$2 aqui para comprar mais livros. Mas é bom pensar nisso, né? Esse tipo de autor, outros autores, tem o Paulo Scott, Ana Paula Maia, que é até parente brincando aqui, que é a Isabela Maia também, que está comprando o livro aí. Então, assim, é pensar que a gente tem autores agora que estão falando agora. Tem o Renato Moraes, se não me engano, que escreveu Claridade. São autores que estão aí, cada um com um tipo, com um estilo. E isso é fundamental para que a gente perceba que existe vida no mundo literário hoje.
E, logicamente, que eu sou um leitor de, se você perguntar dos 10 livros que eu mais gosto, fundamentalmente vai estar lá a Odisseia, né, de Homero, Tolstói, Dostoiévski, Shakespeare, Machado, quer dizer, estarão provavelmente lá esses livros, Drummond, mas hoje é capaz de gerar livros novos, né, de perceber que isso é algo fundamental, né? Então, o Ivandro, que é um escritor também, que escreveu... Livros do Mal, é isso mesmo, a editora deles. Eles fizeram uma editora, livros pela Dentes do Mal, né? Livros do Mal e... É Livros do Mal. Do Mal, pelo menos é o que eu tenho aqui, é Livros do Mal. É Livros do Mal. O Ivandro também é escritor, aí é contista. Então são coisas assim que a gente vê que hoje em dia tem coisa sendo feita, né? E isso é preciso que a gente tenha chamar atenção, né? E no caso do livro do Diga a Satã que o recado foi entendido, me parece muito importante, porque ele é um livro de um brasileiro que se passa em Dublin, né? Então, na Irlanda, e o brasileiro Daniel Pelissari, né? Pelissari. Eu falei o quê? Tá. Não, porque eu achei que você estivesse falando de Magnus Factor, mas tudo bem. Não. Aí você está aí com esse tipo de um ambiente de muita doideira. E aí eu eu achei curioso que tem uma expressão no comentário que é idiotas extraordinários. Assim, em algum lugar tem escrito que ele apresenta idiotas extraordinários nesse livro. E é muito curioso como é muito atrapalhada essas personagens. Assim, tem muitas coisas que são muito atrapalhadas. Assim, parece que é um desenho de gente. Todo mundo dá errado ali nesse negócio, né? O caso da Patrícia mesmo, para mim, ele é sintomático. Quer dizer, você vai e aquilo ali é uma construção genial que não dá para contar, porque aí estragaria realmente o livro, mas ele faz todo um processo, chega lá, você fala, meu Deus, como é que pode ser isso? Brabit, o Brabit é o ponto, é o ápice. Porque quando eu estava lendo... Estraga tudo, ou seja, né, no sentido para as personagens, ao mesmo tempo que transforma o livro num negócio extraordinário. Então... engraçado também. Eu já empolguei. Mas o lance é que eu queria, assim, que você contasse agora um pouco quais foram os elementos mesmo que te fizeram gostar tanto desse livro. Porque, como eu falei, né, você e Bit lemos o livro, cada um num tempo diferente, né? E eu gostei muito, tanto que eu passei para Bit, né, muito logo quando eu terminei de ler, e falei, cara, tem que ler esse negócio aqui. E ele leu, também gostou muito, passou para você, que aí você levou a gostar muito ao nível estratosférico. Né? Então, assim, o que foi que te fez assim, gostar desse livro? Assim, por que esse livro é tão bom para você, lógico, né? Para você. A leitura dele foi tão boa. Tá, beleza. Além do livro ser muito bom, eu vou falar disso de novo, que o livro é muito bom. Mas, assim, teve uma questão, uma condição pessoal minha de momento quando eu li esse livro. Porque quando eu havia passado um tempo sem ler nada e ver nada. Foi um tempinho bom, foi o final da faculdade. Primeiro por questões pessoais mesmo, eu disse que não ia ler por um tempo e porque estava tendo alguns problemas. Depois veio a correria da faculdade, do fim, né, de monografia, OAB, etc. E aí eu conversei com o Bit um dia, na porta de casa. E aí a gente conversando de alguma coisa, eu falei, não, Bit, faz tempo que eu não leio nem assisto nada, tô super desanimada. E aí ele falou, não pode não. Eu tenho uma opção de livro lá pra você. Na verdade, ele disse duas. E a principal era até o Barbie Ensopada de Sangue, que eu não li até agora, do Daniel Galera, né, que é o amigo dele. E aí, então o que aconteceu? Eu tava num momento de não ler nada, não assistir nada também. E aí veio esse livro que já de início me cresceu os olhos. Então teve essa questão pessoal minha também. Mas o que acontece? Ele é um livro que, como eu disse, né, que imprime um certo ritmo na gente, né, já é espontâneo, mas também porque ele usa ele tem uma forma de escrever que realmente, assim, seduz.
Porque, primeiro, ele tem muita segurança técnica, né? Ele é muito bom na escrita. Inclusive, eu vou até fazer um comentário dessas observações que você fez dele. Porque eu li um livro, um texto dele, Elton, ele dizendo que gastou 7 anos e 10 meses para fazer esse livro. Dizendo que está escrevendo um outro livro. E lá, ele dá alguns detalhes de algumas coisas, comenta algumas coisinhas que você falou dele. Hein? É bem, bem bom o texto. Acho que eu até mandei para a BitB. Mas, enfim... eu gostei do livro porque, assim, o título dele não tem basicamente nada com o conteúdo. Inclusive, eu vou até mostrar por que o nome Digam a Satã que o recado foi entendido. Porque em 2 pontos, em dois momentos, ele comenta isso no decorrer, né? Digam a Satã que o recado foi entendido. E, então, eu acho que foi basicamente isso. Acho que tudo foi por isso que eu gostei muito, muita coisa eu não sei nem explicar. O motivo de ter gostado é porque eu gostei, eu me empolguei com o livro, nem sei dizer muita coisa, entendeu? Mas me deixa falar uma coisinha aqui do meu personagem preferido, que é Magnus Factor. Eu disse que ele comenta sempre da pessoa com quem ele convive, né? Que é a Stefania, certo? Uhum. Aí, assim, tem algumas coisas muito boas, porque a princípio, aqui no capítulo, ele fala: Stefania foi embora e eu nem ligo, beleza? Aí, mais adiante, ele já começa dizendo o seguinte: Stefania foi embora e isso me deixou completamente transtornado. Então, esse tipo de mudança dele, assim, é muito boa, muito boa. E aí é o tipo de coisa que ele fala, por que ele ficou transtornado. Mudar para melhor é uma coisa, deixar o que está ruim para trás, abandonar alguma coisa que incomoda, beleza. Acho isso tudo ótimo, mas mudar por mudar, ainda por cima de repente, não faz sentido. Atrapalha a rotina, cria problemas inesperados e atrasa o almoço. Então, esse tipo de coisa do dia a dia que ele fala é melhor do que qualquer coisa extraordinária que ele viesse a colocar no livro. E, inclusive, esse livro não é nem um livro de gostar tanto, em alguns sentidos, não. Porque ele é bem, assim, porco, escatológico mesmo. Fala muito de secreções humanas, de vômito, esperma, catarro. Tem vários que ele descreve mesmo algumas cenas com esse tipo de coisa. Mas, assim, mesmo assim, é muito bom. Mesmo com isso tudo, é muito bom. Pois é, olha que coisa curiosa, né? Você está falando disso, que era catarro, secreção, não sei o que lá, e nos últimos 4 meses a gente tem ouvido falar de espirro, vírus, transmissão de vírus por beijo, ou seja, esse livro, ele está falando do que é a vida mesmo, né? E é nesse sentido que eu acho curioso, é que a gente precisa verdadeiramente... porque tem 2 tipos de perspectivas literárias, né? Você pode ler um livro, digamos assim, para não se... digamos assim, para ficar tranquilo, né? Digamos assim, uma leitura de eu quero um livro para descansar. E você pode ler um livro para te instigar. E instigar não é sair fazendo nada, né? Mas sim para poder te provocar mesmo naqueles assentos, né, que nós temos, né, de conformidade, de relação, Curiosidade, sim. tranquilidade, né? Então, eu, por exemplo, li um livro há poucos dias, no início do ano, do Maurice Dante, que é um francês, Dante, e ele foi muito amigo ali muito amigo do Michel Houellebecq. O Houellebecq também escreve uns textos muito pesados, assim, a gente já viu na submissão mesmo, muitas meninas reclamavam de como ele tratava as mulheres, mas existe uma coisa assim, que na história da literatura existiu o narrador, digamos, nosso amigo que conversava com a gente, que nos contava, confidenciava a história, e depois vai ter, digamos assim, que é o narrador amigo, depois você vai ter um narrador que não é nem amigo, nem inimigo, que é o meio que descreve, né, as coisas como são, como está acontecendo e tudo. E depois nós vamos ter um narrador como inimigo, que é um narrador que quer, tipo assim, fustigar ali o leitor, né? Então ele mente, ele conta coisas pela metade, ele não conta direito. E depois nós vamos ter uma espécie também de narrador, que me parece muito interessante, que é o narrador que, digamos assim, que ele está contando para ele mesmo e está deixando a
a gente então tem muita doideira, que é quase que um fluxo de consciência, né? Assim, que ele vai contando as coisas, mas que ele não está muito ligando para quem está ouvindo. E ele está falando É mesmo coisa assim, do dia a dia. exatamente. E aí, por exemplo, talvez esse O mais livro ele esteja um pouco aí no narrador que está falando. E se você está ouvindo, né? Assim, eu falo, você que entende, a sensação é essa mesmo. É, então é ele não tá nem aí. não está nem aí, porque nem inimigo é diferente do narrador que é inimigo, Isso que quer mesmo. atacar a gente. Mas não, ele não está nem aí. Então, esse livro que eu esqueci agora o nome do livro, do Maurice Nantek, daqui a pouco eu lembro, ele é um livro também bem escatológico. Tem um grupo que quer destruir que comete assassinato sistematicamente, psicopata, né? Exato. E aí, o que me lembra muito, isso que eu estou comentando, porque esse livro me lembrou muito o que eu li depois, né? E é um livro escrito antes. Eu não sei se o Pelizari leu. Mas aí tem um grupo que eles fazem uma competição de assassinato, de matar pessoas, né? Psicopatas. E vai ter um grande dia, que é o final do ano 2000, vai ter a virada, eles vão fazer um grande evento competitivo, né? E aí a história, tem várias histórias que se intercruzam aí. Me lembra muito essa coisa de um certo espírito narrativo que tem no livro do Pelizari, não como imitação, entendo que eu não estou falando que seja imitação, mas é mesmo assim, livros feitos em épocas semelhantes, próximas, em que os autores estão ali trabalhando com um nível de expor coisas que a gente não esperaria, né? Então, por exemplo, tem descrição de assassinato, parará. E aí você, no caso do livro do Pelizari, não tem descrições, assim, porque não é um grupo de psicopatas, mas tem descrições de coisas também que são muito, né, duras e cruéis, e que você, em alguma medida, faria, né, se estivesse pensando consigo mesmo, né? Então, dentro desta a família Marx está gostando aí da sua performance, mano. Mas até vermelho. Mas aí é bom perceber isso, né? Que é um tipo de leitura que você pode ler para descansar, mas é uma leitura muito mais E assim, Elton, que mexe, né? é da intenção do Daniel Pelizari mesmo, porque esse texto que eu estou dizendo, que eu li, ele conta claramente que ele estava cansado, que ele sabia que ele tinha, que ele era um bom escritor. Ele disse que ele tinha domínio, né? E realmente ele tem, mas que ele estava cansado dessas coisas certinhas, que não era isso que ele queria. Que ele pensou numa coisa completamente diferente, que foi o Digam a Satã, né? E que quando ele sentou para fazer, ele não sabia como fazer. Era uma coisa simples, mas que ele não sabia como fazer. E aí ele vai contando, né, como foi a escrita e tudo. Tem uma coisa que ele diz lá que parece que ele é Magnus Factum. Você sabia? Eu tenho essa impressão. Porque ele conta, sabe o quê? Que nos últimos dias, para finalizando o livro, ele acordava todos os dias às 6 horas da manhã e que se sentava na cadeira para produzir, ainda dormindo, né, sonâmbulo e seminu. Nessa parte, especialmente, assim, eu falei, a forma dele falar, o tipo de coisa que Magnus Factum falaria, né, era importante para ele. Assentei ali do jeito que eu estava. E aí eu tive a impressão no livro de que ele era Magnus Factum, entendeu? Aí ele fala algumas coisas, alguns detalhezinhos bons lá nesse livro. Mas é isso. Não, mas pode. Você falou que esse tipo de coisa, e aí eu acho que é uma coisa que eu preciso contar aqui também, que tem uma vantagem de você ler autores contemporâneos, ainda mais no nosso tempo, né? Que é a possibilidade de conversar com uma pessoa, né? De ter contato com eles, né? E é verdade. Que o Brasil é um país muito grande, então o contato às vezes não acontece presencialmente, mas acontece pela internet, né? Assim, e aí você tem uma coisa disso, né? Você esteve em contato com o Pelizari pelas redes sociais. Conte aí para nós como é que foi isso. O meu contato com o Pelizari, né? Veja só. A minha leitura com esse livro foi diferente das outras mesmo e empolgante, que quando eu acabei,
eu queria entrar em contato com ele para falar como eu havia me empolgado com o livro dele. Aí fui no Instagram atrás, botei lá Daniel Pelizari, e aí doida para seguir e acompanhar o que ele ia postar e tá lá escrito: apenas amigos e conhecidos. Beleza. Mas eu peguei e mandei uma mensagem, contei para ele até como foi que eu tinha chegado no livro, que eu tava há um tempo sem ler e que havia me empolgado muito. Aí ele agradeceu bastante, falou assim que ficava muito feliz por um livro dele ter causado essa sensação em alguém. E aí eu até perguntei, ele nem me respondeu se a gente podia esperar mais alguma coisa extraordinária, assim, e ele não disse não. E aí indicou o Twitter também, mas eu não uso, que você disse que segue, né? Acompanha ele lá, não foi? E assim, eu tô engraçado, porque essa live tem algumas coisas que na semana passada, você com o Beat aqui conversando, eu me lembrei umas 3 coisas, eu falei, poxa, eu ia falar isso semana que vem, e eles comentaram lá disso. Era questão de escritor jovem, né? Assim, 46 anos ele tem, e tá... Esse livro eu acho que tem que explodir aí, todo mundo tem que ler. Mas ele, na época que eu li... Não me prenda, né? Maior de idade, é verdade. Esse daqui é um livro que eu nem dei para meu irmão ler. Mas o que eu ia dizer era o seguinte: eu geralmente sempre estou lendo alguma coisa ou assistindo. Eu nunca posto, é muito difícil eu postar um livro que eu tô lendo, coisa do tipo. E esse livro, na época que eu li, eu tava tão empolgada que eu me lembro que eu tirei uma foto, até procurei outro dia e tava aqui no rolo da câmera. Tirei uma foto e escrevi: a arte existe porque a vida não basta. Que é de Ferreira Goulart, você até mencionou semana passada, porque na época, como eu não tava lendo, eu lembro que Bit falou: não, você tem que ler, isso aqui não basta não, a arte existe porque a vida não basta. E aí eu fiquei com isso na cabeça enquanto eu postei a capa do livro aqui no Story. Lembra que no Story na época que você respondeu? Tava escrito isso e foi massa. Porque, na verdade, eu vou até falar isso. Eu peguei esse livro, Bit me emprestou, mas o livro não era dele, o livro era de Elton. Elton emprestou o livro para Bit e aí Bit me emprestou o livro. E na época ele me disse: é de Elton. E aí eu falei: ô Bit, Elton não vai achar ruim, não? Aí ele falou: não, pode pegar. Comigo e Elton não tem isso, não. E aí, quando eu fiz essa postagem, Elton foi e comentou, assim, reagiu, colocou algum emoticozinho lá, e eu falei: o livro é seu, né, Elton? Tipo assim. Aí ele falou: não tô falando por isso, não, é meu. Eu só pensei: que massa, eu vou lá no Lino Pelizari. E aí eu falei: não, é seu o livro. Mas Bit falou que tipo, não tinha problema nenhum em emprestar. Aí eu lembro que Elton falou a mesma coisa que Bit. Eu e Bit temos uma história de empréstimos de livros. Se ele confia numa pessoa, eu confio também. Além disso, você é de confiança minha também, tá vendo aí? E aí acabou que eu li o livro, reli, comentei com o Bit, eu e o Bit comentamos partes por partes, porque eu tava muito empolgada, acho que o Bit ficou com pena. E aí a gente conversou partezinha por partezinha. E aí a gente falou: não, tem que ter esse livro. Mesmo porque eu havia grifado algumas coisas e o livro não era meu, né? Aí eu comprei mais 2 e aí virou uma confusão, porque eu queria o livro marcado e Bit também queria o livro marcado, até isso. Mas no fim ele cedeu e aí o livro que tem uns riscos tá aqui comigo. Aí ele te deu um novo, não foi? Isso. E aí ele ficou com outro novo. Eu queria fazer, sabe o quê? Ler uma página aqui uma paginazinha só, uma parte que eu gostei bastante, que assim, não vai caracterizar o livro todo, mas que tem muitas coisas que me chamaram a atenção no livro. Posso ler? Beleza. Mas deixa eu ler o comentário aqui de Ivandro, que escreveu o livro de contos Sangrem os Porcos, Dependem os Frangos. Quem quiser depois aí pode procurar. E o Ivandro colocou aqui, né? O Pelizari é praticante estudioso de ocultismo, não sei se é relevante, mas esses elementos estão bem presentes no romance. Eu acho que é relevante saber que ele mexe com essas coisas, porque a parte lá do segundo, né, eixo, como Luana falou, tem muita coisa aí nesse sentido, mas eu acho que tem um horário bem irônico, pelo menos para mim. O que eu percebo é que ele fala, não é ironia aqui, não é negativo, não, como se estivesse debochando, não. É ironia no sentido de ir olhando aquela história com muito cuidado, porque tem muitos elementos ali que são digamos, estrambóticos, né? Pelo menos para quem é de fora. Sim, sabe o que é interessante? No final, o desfecho dessa história, assim, né?
mostra que os próprios personagens, aquelas pessoas ali que convivem com Demetrius Indalor, não acreditam em nada daquilo. Exatamente. Vocês perceberam? E até a própria Patrícia, ela fala, nossa, eles queriam me sacrificar, meu Deus, que besteira aquilo, né? Uhum. Pode Exatamente, ou seja, você tem o elemento tá ali, acho que as descrições são muito positivas, como ele faz, quer dizer, saber que ele mexe com isso é uma coisa que eu não sabia, então me pareceu muito interessante. Ele tem conhecimento, ele sabe do que ele está falando. Que ele sabe o que ele está falando, mas ao mesmo tempo, como ele apresenta, é de um jeito muito irônico, né? E isso me parece muito interessante. E eu acho que essa ironia no livro, né? Esse sabor de falar das coisas com certo assim, não é meio que tô nem aí e que não levando muito a sério as coisas, né? Como ele disse aí, ele fala, pô, ela foi embora, não tô nem aí. Ela foi embora, me machucou muito. Ela foi embora, só falo dela. Ou seja, essas coisas todas, elas são elementos de um texto que me parecem bem interessantes de perceber, né? Que é uma coisa do nosso tempo. Eu acho que eu comentei com o Vite isso uma vez, né? Que tem hora que, do jeito que ele conta a história, parece as brincadeiras que a gente fazia entre nós aqui, quando nós éramos mais novos, porque meio que tira onda mesmo. Pesadas as brincadeiras de vocês, hein? A gente era muito de tirar onda mesmo, né? E tinha um elemento que era curioso, quer dizer, por exemplo, era o elemento do saber que não era verdadeiro, por isso que era engraçado. Ou seja, se eu chegasse para você e falar, rapaz, para mim, você está muito pálido, né? Você está muito branco. Assim, era um elemento que é evidentemente errado, né? Assim, que não é descritivo da questão, digamos assim. Eu dei um exemplo besta aqui, mas é evidente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, e era esse que era o tom que dava a graça para a negócio. E me parece um pouco isso que o Calizari faz, um tom. Não que ele faça isso e não que a gente fizesse o que ele faz. Não, depois que eu li o livro, eu dei para um amigo meu ler, Ismael. Eu até vi no instante que ele estava aí na live, não sei se ele ainda tá. Mas ele, na época eu falei assim, Ismael, as conversas de homens são essas daí. Aí eu me lembro que ele falava assim, ó, cabeça, tem uns que são assim, viu? Tem umas conversas que são assim, ele dizia, porque tem umas conversas aqui escrotas mesmo, são várias, a gente vai dizer, é putaria, é escroto, é liberto, várias coisas, cada uma querem dizer uma coisa diferente. Lembrando que eu e o Vite não estávamos nesta parte das conversas aí, que tá isso bom. que eu estava me referindo, mas eu entendi. Por isso que eu falei pesados, hein, as resenhas de vocês. Não, mas é um livro de um contra o outro, não dos outros, né? É um contra o outro mesmo, no sentido de brincar um com o outro. Bom, Luana, eu vou pedir para você ler o texto agora, e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa nesse sentido, vamos fazendo agora, que daqui a pouco essa live deve começar a estar perto de acabar. Aí vocês podem, pelo meu cálculo aqui, já foram uns 45 minutos, então aí vocês podem fazer perguntas aí, que a gente pode ver depois. Ou comentários que a gente vai comentando aqui, tá bom? Vai, Luana. Então, vamos lá. Vou ler uma parte. Ela começa um pouco pesada, porque tem realmente isso no livro, mas eu estou dizendo que o trecho tem muito do livro todo. O contexto é basicamente aquela primeira frente. São os 4 amigos, depois de um dia de trabalho lá na empresa de fachada, de turismo, né, de a Mal Assombrada. E aí eles vão para um bar, que é o que eles fazem sempre, e tem um diálogo lá. Aí começa da seguinte forma. Dupla penetração. Dupla penetração é a tendência, parceiro. Agora quase toda a mulherada aceita experimentar. Não é mais tabu. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela rede mundial de computador. Isso quem disse foi Barry, né? Que é aquele segundo de quem eu falo. Aí Magnus Facto vai explicar. Segundo a teoria de Barry, o acesso instantâneo às mais variadas modalidades de pornografia promovido pela internet aumentou de forma estratosférica o nível de aceitação das mais variadas modalidades sexuais. No mundo onde há coprofagia informal e as surubas entre pessoas vestidas como animais felpudos estão a um clique de distância, nada mais parece estranho, nada mais parece novo. E o tédio, como se sabe, é o primeiro degrau na escadaria da perversão. Antes de eu seguir, vou fazer uma observação que foi... Quando eu estava lendo esse livro, que eu cheguei nessa parte, eu me lembrei de um vídeo
do padre Paulo Ricardo, em que ele fala da pornografia nos tempos de hoje, e ele faz um paralelo de como era difícil uma pessoa viciada em pornografia, que via pornografia, chegar, ter acesso à pornografia. Você tinha que ir andando até uma banca de revista, você tinha que ter um acesso, ligar, e que hoje em dia não, está a um clique. E ele fala das modalidades sexuais que a rede mundial de computadores promoveu, e da mesma forma a pornografia, aí, com o fato que o Paulo Ricardo citou. Aí eu vou seguir. Aí Magnus Facto está contando, ele tinha aquela relação com a Eslovênia, né, que é Stefania, e ele segue. Lembro de Stefania tentando me convencer a fazer swing. Dias e mais dias buzinando meus ouvidos com toda espécie de argumentos, tentando me dobrar ao que lhe parecia bem emocionante. Uma aventura. Essas coisas de mulher. Minha resistência estava, acima de tudo, relacionada a uma preocupação com os efeitos negativos que a presença de um outro homem poderia causar no meu desempenho sexual. Mas pelo menos era uma razão concreta. Concretudes não funcionavam com Estéfica. Quando, enfim, cedi, ainda não totalmente à vontade com a ideia, ela respondeu com um tapa de mão aberta na minha bochecha direita. Depois vieram a choradeira e as reclamações. Você não me ama de verdade, você não me dá valor, quer que eu me entregue para qualquer um. Entregar, verbo mais steffiano, impossível. Então é sempre o diálogo. As coisas que ele conta sobre ele e Steffica, né, Stefania, são sempre desse nível aí. Aí Barry vai e responde a ele, né? Sorte sua, parceiro. Barry comenta quando acaba contando que Stefania tinha ido embora. Mulher só estressa o ambiente. Aí Magnus volta, né? Steffica não gostava nem um pouco de Barry e se recusava a fazer qualquer programa em que ele estivesse presente. Isso dificultava bastante a minha vida, porque ele é a coisa mais próxima que eu tenho de um melhor amigo em Dublin. Somos bastante diferentes, reconheço, mas na vida existem duas alternativas. Ou prestamos atenção naquilo que nos separa dos outros, ou resolvemos prestar atenção nas coisas que nos unem. Tento me concentrar na segunda opção. Talvez eu seja masoquista. Essa parte pra mim é sensacional, é até filosófica, né? E assim, bastante óbvio, eu fico com pena dele, porque o melhor amigo dele, o que ele tem mais próximo de um melhor amigo, não gosta da esposa dele. A esposa dele não gosta do melhor amigo dele. E ele diz que isso dificultava tanto a vida. E aí ele justifica ainda, ele segue dizendo que Barry não era lá aquelas coisas, mas que eles tinham coisas próximas, né? Que aproximavam ele, tinham também coisas que distanciavam. E que na vida é assim com todo mundo. Ou a gente presta atenção a um lado ou ao outro. Ele prefere prestar atenção naquilo que une. Eu também, eu até coloquei nessa parte aqui, eu botei, eu também tento me concentrar na segunda opção, talvez eu seja masoquista e eu também. Entendeu? Essa é uma parte para mim muito, muito boa, porque tem de tudo. Tem a escrotidão dele, na forma como ele conta as coisas, né? E assim, as coisas muito boas deles também. Porque as conclusões dele, sinceramente, eu concordo com todas. São todas muito boas. Talvez o caminho para chegar lá não, mas onde ele chegou... Exatamente, exatamente. Como me parece interessante, né? A coisa mais próxima que eu tinha de um melhor amigo. Essa frase é uma frase muito significativa, cada vez mais, né? Que muitas vezes existe um espectro em que já não se tem mais nem amizade, né? Então aí você tem algo próximo a isso, né? Não dá para dizer que né? Então o massa aqui é que ele considera Barry mais próximo de um melhor amigo, e na parte em que Barry conta, Barry fala que o melhor amigo dele é Stuart, que mora com ele. Então, assim, não tem reciprocidade, não. Exatamente, mas é isso, né? É isso que é. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é muito importante, essa questão dos narradores, né? O livro, na verdade, não tem um narrador, né? Assim, ele tem narradores, né? E isso é uma coisa Sim. que muita gente estranha na literatura contemporânea, porque isso eu estranho. É um artifício relativamente comum. Comum é minha palavra, recorrente, né? E isso é o primeiro choque. Então, quando você vai... A gente está acostumado com o mesmo narrador, né? Eu mesmo estou aqui começando a experiência do Em Busca do Tempo Perdido. Então, você pega ali 6.000 páginas do mesmo...
do mesmo caboclo, né? Mas, falando, né, o mesmo. Mas, no caso, você tem, nesse tipo de autor, de literatura, isto, né, assim, que várias entradas para o texto. E isso, ao invés de ser algo que, digamos, desmerece uma certa conformidade, lhe dá perspectivas distintas de um mesmo acontecimento, de o mesmo momento ali, né? Eu acho isso muito bom. Também estranhei na primeira vez que li, né? Quando eu li a primeira vez, demorei para pegar, mas quando eu peguei, eu percebi isso, que você consegue ter perspectivas diferentes, né? Como que perspectivas de uma mesma história, né, digamos assim. E isso me parece muito rico, né? E vários autores contemporâneos fazem uso disso. Não acho que seja uma coisa que tem que ser, mas é uma coisa que acontece nesses casos, especialmente de uma literatura mais do nosso tempo, né? De escritores que estão ao nosso tempo. Você falou de escritores aí ao nosso tempo, e lá atrás também você falou da questão de gente que só gosta de livros mais tradicionais e outros de escritores mais contemporâneos. Eu acho que eu li mais tradicionais do que contemporâneos e até falo que é realmente muito importante a gente ir na fonte que eles foram, né? É bom você ler esse pessoal de agora também, mas eles leram clássicos, certamente, e ele conhece tudo que... No Brasil, certamente. Na verdade, eu até acho que ele lê mais literatura do mundo. Mas eu acho muito importante a gente ir nos clássicos também. Eu falo isso porque é uma coisa que eu costumo fazer muito com quem eu tenho a oportunidade de incentivar de alguma maneira, né? Porque no meu caso mais próximo aqui é meu irmão. E foi uma coisa que Beat fez comigo também, de me dar muita coisa, assim, tradicional mesmo. Apesar de que eu li Grande Sertão na escola com Jomas. Show de bola. Eu e Beat, a gente está conversando atualmente de um texto que Beat leu, que é do Corpo de Baile, do Guimarães Rosa, né? E aí nós estávamos... há muito tempo atrás, Beat me falou de uma personagem que eu nunca sei pronunciar direito o nome, que é Moi Michego, eu acho que chama. E aí ele falou, olha, tem esse personagem lá nesse encontro, que é o cara de bronze do Guimarães Rosa, e ele é Moi Michego, e Moá, né? Seria o Moi Moá, Ish, que é tudo eu, e ego. Tudo significa eu. A cara de Guimarães Rosa, isso. Então, assim, aí eu falei, nossa, Bitch, esse negócio, eu acho que eu já tinha lido esse conto, porque eu gosto muito desse livro, mas quando o Bitch me falou isso, eu falei, nossa, cara, que coisa genial e tal. E aí eu fiquei, não li na hora, não peguei o livro para ler, e aí esses dias atrás eu falei com ele, cara, como é que é aquele conto, tudo, ele não lembrava, aí eu procurei, achei o conto e fui ler. O conto é super moderno, eu estava falando com ele isso, né? O conto é super moderno, só que ao mesmo tempo tem um sabor tradicional enorme. Então, é bom perceber isso, né? Que a gente pode ter um sabor tradicional com uma modernidade juntas também. Então, não são coisas apartadas, né? Mas, Luana, por incrível que pareça, já são um minuto aqui para acabar. E, mais uma vez, eu vou mostrar aqui a capa do livro. Digo a Satã que o recado foi entendido, do Daniel Pelizari. Esse livro aqui, que é uma capa que eu gosto muito, também acho bem... Não é um livro satânico, não deu tempo de falar o motivo do título, mas não é um livro satânico. A ideia é o pessoal aí, porque já está fechando, para não bater na cara do povo. Valeu, tchau, galera. Obrigada aí quem compareceu. Teve um pessoal que eu intimei, viu, Elton? Aí, eles estão aí. Vai estar no YouTube depois, e aí vocês só procurarem lá que podem ver de novo. E também vai estar aqui no IGTV. Tá bom, gente? Obrigado aí mais uma vez pela audição de todos. E vamos ler. Obrigada, Elton, pelo convite. Eu que agradeço muito. Seu projeto massa, real. Aqui em lives futuras. Abraço aí. Tchau. Valeu, pessoal.